Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas aí em mais um vídeo aqui no canal Exponential Dev. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental aqui para seguirmos com a trilha API REST com o Spring Boot. Vamos falar sobre aplicação monolítica e microserviços. Aqui temos uma imagem, né, que compara o sistema monolítico e o microserviço. Então, do lado esquerdo aqui, como nós podemos ver, nós temos um sistema só, e nesse sistema engloba vários contextos, né? Nós temos vários assuntos no mesmo sistema. Então, nós temos aqui customers, né? Clientes, sales, vendas, employees, funcionários, né? Storage, né? Mercadorias, armazém, enfim. E então, num sistema só, nós temos vários contextos. Então, dessa forma, nós temos um projeto bem grande, provavelmente separado de módulos ou diretórios, né, por domínios. E para ele, nós temos um banco de dados, somente um banco de dados, né? E o cliente, os outros sistemas, faz a request batendo diretamente no sistema. Já do lado direito, nós já temos um ecossistema de microserviços. Então, nós temos aqui vários microserviços. Cada microserviço para somente um contexto, né? Então, temos um aqui para customer, outro para employees, outro para storage e outro para sales. E dessa forma, a gente consegue ver que cada microserviço tem o seu banco de dados. E aqui nós temos um API Gateway. Então, o cliente, quando vai fazer a request, primeiro ele faz a request na API Gateway. A API Gateway faz toda a parte de autenticação, verificar se esse cliente tem autorização para consumir, para fazer requests aqui nesses microserviços. E uma particularidade interessante, então, do microserviço é que cada microserviço pode ser feito numa linguagem de programação diferente, né? Podemos aqui, por exemplo, customers numa linguagem Java, projeto Java, employees no Go, storage Python, sales TypeScript, por exemplo. Então, diferente de um monolito, que é uma linguagem só, é um projeto só. Então, cada microserviço tem a sua tecnologia específica e também, né, o seu banco de dados específico. Cada microserviço tem o seu banco de dados e que aqui pode ter um banco de dados MySQL, o outro um MongoDB. Então, essas são basicamente as diferenças de monolítica e microserviços. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. Ative também o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente aqui o que você está achando da trilha de aprendizagem API REST com o Spring Boot. Vamos falar agora sobre monolito. Sistemas monolíticos, né? Então, como nós vimos naquela imagem, todos os escopos e áreas, né, estão dentro de um mesmo sistema. Todo o time trabalha em um mesmo sistema, né? Então é um time bem grande, dependendo do projeto, que estão trabalhando no mesmo projeto. É mais simples de começar um projeto, né? Um projeto só, uma configuração só. Atende facilmente grande parte dos projetos, sistemas pequenos, né? Então, mesmo em empresas grandes, pode haver monolítico, às vezes para um sistema específico. Existe uma limitância, né, de tecnologias e linguagem de programação. Como nós vimos lá naquela imagem, podemos utilizar somente uma linguagem de programação, um framework somente, um banco de dados. Então, existe essa limitação de tecnologia. Facilidade na comunicação é um sistema só, então é melhor a comunicação. Existe um risco no processo de deploy, né? Se mal projetado, um deploy mal feito, pode haver uma queda do sistema momentânea, problemas com versionamento de código. Eu já trabalhei em um sistema que tinha várias pessoas trabalhando, que em certos momentos tinha muitos problemas com versionamento de código. Na hora de fazer um rebase de código, era bem complicado. Existia muito conflito de código. Vamos ver as vantagens, então, de um sistema monolítico. Primeiramente, a simplicidade, né? Nós temos uma arquitetura simples, um sistema só, menos sobrecarregado. Facilidade de desenvolvimento e testes, né? Um sistema que todos os testes estão ali no mesmo projeto. Desempenho, né? A comunicação é interna, mais rápida, tem menos overhead de rede, né? Então, temos um sistema só, que não precisa ficar se comunicando com outros sistemas. Facilidade de deploy, a implantação é única, né? Menos complexidade de configuração.
consistência de dados, né? Transações são simples, menos sincronização necessária. Então aqui também, como é um sistema só, temos mais consistência de dados, temos somente um banco de dados, então a consistência é maior. Temos menos complexidade operacional, né? A infraestrutura menos complexa, menos sobrecarregada de gerenciamento. Então não precisa de um time tão especialista de sênior, um time, uma cultura forte de DevOps e SRE seniors, dependendo do projeto. Desenvolvimento ágil, interativo, né? Então, desenvolvimento inicial é rápido, temos menos complexidade para nós, desenvolvedores. Temos um projeto grande, mas que todas as funcionalidades estão no mesmo projeto. Então, é mais fácil para os novos desenvolvedores se familiarizar ali com o que o projeto resolve. Vamos ver as desvantagens. A escalabilidade é limitada. É limitada, não quer dizer que aplicação monolítica não escala, tá bom? Complexidade de desenvolvimento, código monolítico, pode haver uma complexidade com dependências, então um projeto grande pode haver muitas dependências e assim pode haver conflitos de dependência. Dificuldade em implementar novas tecnologias, né? Atualização de tecnologias ou adaptação a novas ferramentas é mais complicado, porque é um projeto grande que envolve vários contextos e uma atualização mal feita ou uma adaptação de tecnologias mal feita pode trazer grandes problemas. E pode haver desafios de manutenção, um desenvolvimento e manutenção mal feito, um projeto mal elaborado, uma arquitetura ruim, pode haver um código frágil e assim trazer bugs e problemas. Também temos um problema de tempo de deploy. Como o projeto é grande, pode ser que o projeto demore a subir, né? Os pods ficarem rodando com sucesso. Daí, dessa forma, pode haver um downtime. Resiliência, tolerância a falhas, o impacto a falhas, recuperação pode demorar um pouco. Pode ser que ocorra falhas em um contexto, mas que impacte outros também, né? Flexibilidade e evolução é uma desvantagem também, né? Adaptação à mudança, integração com outros sistemas, a escalabilidade de equipe, desafios de coordenação, especialização e gestão de dependências, né? Aquela questão que eu havia comentado de ocorrer conflitos e tudo mais. Vamos agora falar sobre microserviços. Microserviços, né, são aplicações comuns com propósitos e escopos bem definidos. São independentes e autônomos, participam de um ecossistema maior. Então, quando se fala em microserviços, é muito voltado para um ecossistema maior. Possibilidade de múltiplas tecnologias, como dissemos ali na imagem, podemos ter um microserviço em Python, outro com Java, TypeScript, ou com banco de dados diferente, né, MySQL, Postgres, ou o MongoDB. Há essa possibilidade de múltiplas tecnologias também de testar novas tecnologias de forma mais fácil. Maior complexidade no setup e operação. Então temos uma maior complexidade porque temos que configurar todos aqueles microserviços um por um para poder fazer o setup. Depois para fazer a operação também se torna um pouco mais difícil porque temos que monitorar e observar cada um desses microserviços, verificar a saúde de cada um deles. É necessário equipes mais especializadas, melhor processo de escala de aplicações. Esse ponto é muito interessante. Quando, ao escalar um monolito, sobe o projeto inteiro, todos aqueles contextos, já no microserviço não. É escalado somente o microserviço que fizer sentido, né? Então vamos pensar um sistema, num ecossistema de e-commerce durante a Black Friday, né? Então é necessário fazer o scale do catálogo. Já para a parte de RH, não tem a necessidade. Então nós vamos precisar fazer o scale somente ali nos microserviços que englobam o catálogo, né? Então outros microserviços que de RH, de funcionário e tudo mais, provavelmente não vão ter tanto impacto durante a Black Friday. Vamos ver as vantagens dos microserviços. A escalabilidade é independente, né? Como eu disse, você pode escalar um e o outro não. Desenvolvimento e deploy são independentes também, então temos mais autonomia de equipes e atualização e manutenção. Resiliência e tolerância a falhas, tem melhor isolamento, né, de falhas e recuperação. O isolamento, porque é um microserviço apartado, então um microserviço vai
pode falhar e o outro não vai ser impactado. E como o microserviço é menor, a recuperação também pode ser mais rápida. Flexibilidade de tecnologia, então é o que nós já falamos. Podemos utilizar tecnologias diferentes, linguagem de programação diferente, sistemas de mensageria e tudo mais. Facilidade de substituição, então se uma tecnologia não deu certo, pode trocar, pode fazer teste de forma mais fácil. Manutenabilidade, compreensão. Então, nós vamos ter um código menor, focado, desacoplado, né? Um projeto bem estruturado de microserviço, ele se torna um pouco mais fácil de se trabalhar e desacoplado, menos frágil. O desenvolvimento é ágil, então, desenvolvimento rápido, implementação contínua. Então, vamos ter vários deploys no dia, várias mudanças de forma mais rápida. A escalabilidade de equipe, né? Divisão de trabalho, atribuição de responsabilidades. Nós podemos ter times pequenos trabalhando em cada microserviço e essas pessoas com a maior responsabilidade sobre o microserviço. Temos a segurança, né, que é o isolamento de segurança e autenticação e autorização. Cada microserviço vai ter um isolamento de segurança. Então, se ocorrer algum problema de segurança em um microserviço, o outro provavelmente não vai ser afetado. Facilidade de experimentação e inovação, né? Então, nós podemos criar um microserviço, fazer testes, testar tecnologias e, se por acaso não for sucesso, nós podemos simplesmente deletar esse microserviço. Adoção de novas tecnologias, né? Então, podemos testar novas tecnologias de forma mais fácil. Vamos para desvantagens do microserviço, complexidade de gerenciamento. Então, vamos precisar de uma coordenação maior, né? Porque como vai englobar muitos microserviços, um ecossistema maior, então precisamos de uma coordenação melhor, uma governança sobre esses microserviços. Vamos precisar de um time mais robusto, um time com uma cultura forte de SRE, para trabalhar melhor os deploy, versionamento, automação de esteira, né? CI/CD também. O overhead de comunicação pode ser que seja um pouco maior, já que temos uma comunicação entre serviços e pode ter um pouco de latência, né? Um overhead na rede. O gerenciamento de APIs, né? Como eu já disse ali na coordenação, que se torna um pouco mais complicado. Consistência de dados pode ser um grande problema, já que os microserviços estão apartados em bancos de dados diferentes, né? Então, eles têm as suas informações durante as transações, talvez como uma mensageria fazendo intermédio de comunicação entre microserviços, pode haver consistência de dados, então é uma coisa de se preocupar. Transações distribuídas, né? Então, tem essa sincronização de dados. Temos a transação distribuída de forma síncrona, né? Então, com a comunicação síncrona, um microserviço fica aguardando a resposta do outro microserviço. Então, se por acaso essa resposta demorar muito, o microserviço fica travado, esperando aquela resposta. Sobrecarga de infraestrutura, então pode haver uma sobrecarga de recursos, né, e também alguns problemas de monitoramento e log. É um grande problema a se preocupar. Como fazer o monitoramento e observabilidade de vários microserviços. Complexidade de desenvolvimento e testes, né? Então, mesmo que tenhamos mais facilidade no desenvolvimento, mas testar esses microserviços que estão separados, um teste end-to-end, pode ser um pouco mais complicado. Pode sim ter problemas de segurança também, né? Então, pode haver ataques distribuídos, né? É uma preocupação de fazer a segurança desse microserviço também. Complexidade operacional, configuração e deploy dependentes, né? Então, como já dissemos também, precisamos ter de uma cultura muito forte de DevOps, SREs, um time sênior, para poder operacionar esses microserviços, todo o ecossistema de forma correta. O overhead de rede, como eu já disse, podemos ter problemas de desempenho se mal projetado e é necessário uma cultura e habilidades da equipe, né? Treinamentos e habilidades. Como os microserviços são diferentes, cada microserviço é criado de uma forma. Se não houver uma cultura forte que tenha um padrão de desenvolvimento entre os microserviços, cada um fica de uma forma, talvez de difícil manutenabilidade. E vamos agora para as dicas para a entrevista. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ative também o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe aí também no comentário o que você achou desta aula. Eu separei algumas perguntas que pode ocorrer aí, né, durante a entrevista técnica.
Então vamos lá. Quando devemos usar monolito e quando devemos usar microserviços? Primeiramente, o monolito seria ideal para sistemas em empresas pequenas, com um time menor, com um time que ainda não tem uma cultura tão forte de DevOps, ou para sistemas muito específicos, né? Também para sistemas que estão só passando por teste ou que ainda não temos um escopo bem definido, tá bom? É quando devemos usar microserviços. Microserviços podemos usar quando tivermos um time mais robusto, um time maior, né? Um time que tem uma cultura DevOps forte, um time já mais maduro, de seniors, com uma infraestrutura bem modelada, bem estruturada, para poder criar os microserviços, fazer monitoramento, observabilidade, operacionar, né, e governar todos esses microserviços do ecossistema. Monolito também escala? Sim, monolito bem feito, bem estruturado, ele pode escalar sim. Um case legal é o Stack Overflow. O monolito, como é um projeto só, ele vai escalar o todo, né? Já microserviço pode escalar de forma independente. Quais as vantagens e desvantagens de um sistema monolítico? Então, da mesma forma ali, quais as vantagens e desvantagens de microserviços? É muito importante que você tenha aí algumas vantagens e desvantagens na ponta da língua para poderem se dar bem em alguma entrevista. E é isso, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. Se precisarem entrar em contato, temos aqui meu LinkedIn, um e-mail, o Instagram. Obrigado, até a próxima aula.